Bom, puxando aqui para cenário político, né? Olhando aí para um tema que está em alta, o pessoal está debatendo muito sobre possíveis candidatos. Eu acho que o Luan deixou bem claro aí, tem 17 nomes e a quantidade de pessoas que aparecem nesses momentos, né? Mas eu acho que tem um nome claro aí, que está todo mundo já em debate, inclusive com chance de revogação de uma lei que foi implementada há algum tempo, que é a lei da ficha limpa. Aí eu quero saber sua expectativa, Luan, sobre tem chance disso andar, da gente ver a revogação da ficha limpa ali para Bolsonaro se tornar elegível, né? E Bolsonaro se candidatando, tendo essa candidatura, o que você acha ali no Congresso? Ele tem um apoio dos parlamentares para vir de novo em 26? Ou você acredita que existe uma articulação política que está querendo um novo nome ali para poder fazer esse jogo? Então, como eu disse, né, essa antecipação, né, de quem vai ser o candidato a rivalizar com Lula, ela está vindo ainda muito mais da Faria Lima e de lideranças empresariais do que de Brasília, exatamente. Lógico que os caciques partidários eles estão observando todos os sinais, mas a decisão deles não precisa ser tomada agora. E, em virtude disso, o Jair Bolsonaro é bem provável que, independente de anistia ou não, ou de revogação da ficha limpa, é bem possível que ele siga um comportamento similar ao do presidente Lula em 2018, que leva a candidatura dele até onde teve, até onde era possível. Até agosto ele oficializa a candidatura dele, faz todos os eventos de campanha como se fosse candidato, e a Justiça Eleitoral, por causa da ficha limpa, ele tinha condenação em segunda instância, simplesmente pega e fala, ele não pode ser candidato, e aí o vice assume que no caso foi o Fernando Haddad. É possível que ele faça esse cenário, ventila essa possibilidade de ele colocar um filho, no caso Eduardo Bolsonaro, como vice, para ser uma chapa pura, digamos assim, a princípio. Agora, sobre a questão da ficha limpa e sobre essa fragilidade, o Ranking dos Políticos está fazendo uma pesquisa parlamentar nesse momento, inclusive fazendo coleta nesse momento, deve sair na semana que vem, sobre a expectativa dos parlamentares, se eles apoiam ou não essa medida, e aí a gente pode ter um termômetro um pouco mais claro. Dito isso, quanto mais Jair Bolsonaro tentar levar o nome dele, né, ao invés de abençoar um segundo nome, a alguém que ele confia, e depositar o capital político dele nesse outro nome, quanto mais ele demorar, é o melhor cenário para o governo Lula. Porque você cria um cenário de fragmentação de nomes da direita, e aí você tem vários nomes lançando candidatura. Ronaldo Caiado dando entrevista falando que vai lançar candidatura em março, aí o Marconi Perillo fala do Eduardo Leite que ele está no páreo, aí você tem algumas figuras um pouco mais folclóricas, mas que a gente não pode subestimar o potencial eleitoral delas, que é uma coisa também do efeito da Atena, né? Como diz meu colega de equipe, o Juan Carlos de Arruda, ele fala, né, o efeito da Atena, que um candidato estrelar, aí aparece muito bem pontuado nas pesquisas, ganha confiança, mas não necessariamente leva a candidatura até o fim, ou então vai definhando nas pesquisas depois. Mas tudo isso atrapalha um cenário de definição da oposição, né? E a oposição ela não vai articular contra o presidente Jair Bolsonaro, a gente não vê movimentos nesse sentido. O que acontece é que a realidade ela se impõe. E hoje, por exemplo, na pesquisa da Atlas, a gente viu que o Tarcísio cresce quase 6 pontos, Lula cai 3, e Jair Bolsonaro, que fica relativamente estável, está pior do que Tarcísio nesse quadro, né? Então, o que pode vir a acontecer é nós termos um cenário em que os caciques começam a se reunir diante de um nome que eles veem uma grande probabilidade de vencer, que poderia ser Tarcísio de Freitas. Mas para isso o time dele tem que entrar em campo também, e eu não estou vendo grandes movimentações que deveriam ser feitas nesse sentido até o momento. Mais do que nomes, o que eu espero é que, e sou relativamente otimista nisso, assim, eu aposto um pouco no cansaço, assim, como a gente diz lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, na grenalização, assim, né, da política, que é a paixão e
e que a gente saia um pouco, né, de um populismo tanto de esquerda quanto de direita. O tema do país para poder avançar é ter uma candidatura e uma mobilização que tem essa pauta mais modernizadora do país, né? Modernizadora na economia, na política, mas que enfrente em temas que o Brasil não tem conseguido enfrentar nessas últimas décadas, para ele poder crescer mais. A gente fica, né, no chamado voo de galinha, dependendo da conjuntura internacional um pouco mais favorável, se tem algum boom de commodities, se o fiscal não está muito ruim, aí também o fiscal deu uma melhoradinha, a gente sai gastando um pouco mais, aí tem que voltar, e fica crescendo menos do que nós poderíamos. E acho que enquanto a gente tiver um país assim polarizado desta forma, e não é só polarizado em termos de qualidade também. Eu acho que a gente precisa achar alguém que represente e leve uma pauta mais moderna de país. Estou, né, falando aqui sobre economia, mas é um sentido mais amplo. Não adianta, o Brasil precisa enfrentar isso, ele precisa enfrentar temas de aumento de capacidade, de crescimento, de aumento de produtividade, que ele não conseguiu fazer. A gente teve, eu diria, uma boa amostra durante o governo Temer, um governo curto, né, que não tinha nada assim muito, né, histriônico, muita gritaria, mas muita gente qualificada, boa no governo, né, principalmente na área econômica, exatamente como o Nuno falou, com proposta, um objetivo de curto, médio, longo prazo dentro do horizonte de tempo que tinha. E eu diria que boa parte, eu arriscaria, a gente não tem ainda uma série estatística tão longa para ter mais robustez para isso, mas tem vários indicativos que, inclusive, esse aumento de capacidade de crescimento do produto potencial que o Brasil teve, e que explica parte desse aumento de crescimento, o Brasil ter crescido já 3%, no último ano do governo Bolsonaro, 3% do governo Lula, né? Ele não pode crescer indefinidamente 3,5%, 4%, mas vem de reformas feitas lá, né? Reforma trabalhista, independência do Banco Central, esse Banco Central que resistiu às pressões, né? Principalmente agora no governo Lula, mostra isso. Agora o Brasil precisa de uma continuidade, precisa de uma geração dessas reformas. E eu acho que também, assim, essa a radicalização desse debate político dessa vez, ela empobrece essa discussão de conteúdo que a gente fez. Então, por outro lado, eu vejo assim, eu vejo vários bons governadores no Brasil. A gente tem uma geração de melhores governadores, né? Acho que Eduardo Leite, Ratinho, Tarcísio. Então, assim, eu não vou cravar aqui qual que é o nome, acho que o Luan já fez uma boa descrição, assim, do que pode acontecer de probabilidade, né? Tem 2 favoritos, mas a gente precisa achar uma solução que entregue mais para o país. Aproveitando que você tocou nesse tema... Desculpa cortar, mas um ponto importante, assim, é que você trouxe elogios à gestão do Javier Milei, e agora ao Temer, e a grande questão é que a gente não precisa de um Javier Milei no Brasil. É só alguém, a gente só precisa de um Temer. A gente só precisa de alguém que faça o básico, no caso. Eu vou até dar uma sugestão aqui. O Milei tem isso, tá? Ele faz assim, tem umas falas histriônicas e tal, mas quando a gente vai ver por baixo da espuma, tem um time muito bom. Né? Vocês pegam, tem entrevistas aí na internet, eu recomendo muito ver um pouco do Schwarzenegger, que é o ministro, não é nem o ministro da Economia, que é o Caputo, e mais do que isso, né? As 3 principais posições na Argentina, que é Banco Central, Ministério da Economia e de Desregulamentação, são de 3 economistas que não eram da equipe do Milei, né? O Schwarzenegger tinha sido já presidente do Banco Central, foi indicado pela Patrícia Bullrich, e os 2 economistas, o Caputo e o outro, eram no Macri, né? Claro, é um contexto diferente, tem uma escolha política também de fazer as coisas mais aceleradamente para dar... Eu não sei se isso vai dar certo ou não vai dar certo, mas eu acho que é um bom exemplo. Certo ou errado, tem uma clareza lá de medida. Você vê o Schwarzenegger falando, ele diz, por que a gente está fazendo isso rápido? Por que a gente está enfrentando esses temas de desregulamentação, né, enquanto tem o tema fiscal e tem... Está faltando um pouco, acho, para o Brasil, a gente ter esse tipo de visão. Né? O que são as entregas principais? E a minha provocação é que a situação da Argentina era muito mais grave do que o Brasil tem. Então, a gente não precisa de algo tão radical assim. A gente só precisa de alguém que faça o básico, o arroz com feijão, bem feito. Ter um plano e seguir esse plano. E aproveitando, então, essa comparação que foi feita com o Milei e a sua passagem numa pasta pesadíssima, né, do Rio Grande do Sul,
Se você estivesse com a caneta na mão, quais medidas, tanto fiscais como de produtividade, uma agenda fiscal e uma agenda de produtividade, você adotaria? Não precisa ser tão revolucionária, pode ser alguma coisa mais modesta. E depois eu queria testar também com o Luan a viabilidade política disso. Porque, como você falou, o Congresso tem culpa no cartório dessa história também. Esses espasmos que o Brasil teve de agendas reformistas e depois agendas mais frouxas, do ponto de vista tanto institucional como fiscal, tem culpa do Congresso. E a gente olhava com uma certa esperança uma migração do posicionamento do Congresso para algo mais mercadológico, fiscalista, e que às vezes, por mais que a gente esperasse, não se confirmou. Então, ter esse desafio agora das suas propostas fiscais, olhando para frente, não precisa ser para esse governo, pode ser para o próximo, eventualmente, e a viabilidade política disso, considerando que existe uma tendência aqui de um Congresso, aos moldes do que a gente viu, tanto na eleição de 22 como na eleição municipal do ano passado, provavelmente mais receptivo às propostas reformistas que eu ouvi falar aqui. Como você olharia isso? Eu acho que a grande agenda, tá? Se fosse resumir isso num pacote, depois a gente pode desdobrar, mas a grande agenda do Brasil é o seguinte: o Brasil precisa dramaticamente aumentar a produtividade. Né? Produtividade do trabalho e produtividade do capital. Se ele continuar com a produtividade como ele vai continuar crescendo pouco. E crescendo pouco, ele fica mais suscetível a discursos populistas, a achar que o gasto público vai resolver, coisas desse tipo. Agora, quando a gente vai para a produtividade, tem um tema que é muito relevante, que é um tema de eficiência da máquina pública. Tá? A gente tem essa cultura, e é uma cultura não é só da esquerda no Brasil, a gente tem uma cultura que a história do gasto público ele vai resolvendo. Eu vou mudando os beneficiários, né? Um pouquinho mais aqui de incentivo fiscal, ou um pouquinho mais para a Bolsa Família, né? Mas a gente tem zero avaliação, por exemplo, de política pública, de programas de política pública. A gente faz o gasto e não avalia. É muito, é pouco como? Qual é o... Então, todo esse tema, quando a gente fala, por exemplo, de reforma administrativa, claro que tem temas que chamam mais atenção. Tem que ter um negócio do teto de gastos, é o número de cargos, mas é muito mais do que isso. É você ter levar para um outro patamar de eficiência do setor público. O setor público tem tamanho grande no Brasil, consome muito recurso, tem impacto sobre educação, sobre saúde, sobre segurança. Então, eu acho que essa agenda de modernização da máquina pública, de reforma administrativa, é um bom começo para o governo começar o tema da produtividade. Não é só isso. Né? Eu acho que tem uma agenda de desregulamentação, de abertura de mercado, né? De diminuição de barreiras de importação. Essa coisa, né? E isso tinha muito na Argentina, mas nós temos ainda no Brasil, né? Nós temos em vários setores um excesso de proteção. Né? Um excesso de proteção, então essa coisa do setor público, essa ideia do gasto público, tem uma parte disso no setor privado, né, que é achar o seguinte, né, a busca aqui de produtividade é eu ter um tipo de isenção tributária diferente da que tem aí, onde a gente deveria estar brigando para ter uma carga tributária menor para todo mundo. A gente viu isso na discussão da reforma tributária agora. Né? Então, eu acho que assim, a agenda para frente é o seguinte: o Brasil precisa crescer mais. Precisa crescer mais de uma maneira consistente ao longo do tempo. Só tem uma forma de fazer isso: aumentar a produtividade. Isso é mais dramático ainda para o futuro, porque nós estamos com uma transição demográfica, o país está envelhecendo. Que é disfuncional, parece ser disfuncional? É a máquina pública. A máquina pública parece estar grande, está inchada, está ineficiente. Você precisa enfrentar isso aí. Né? Você precisa enfrentar até para entregar melhores serviços para a população. Aqui eu acho que tem um tema de comunicação. A gente sempre acha assim, vai ter menos Estado, o sujeito vai ter menos educação, vai ter menos saúde, vai ter menos segurança. Precisa vencer essa batalha. Dizer assim, não, é justamente o contrário. Eu preciso ser mais eficiente. Eu preciso fazer que lá o sujeito que tem a renda mais baixa, que tem uma rua que não é asfaltada, que não tem saneamento, que o filho quando sai lá da sua comunidade, ele é assaltado na rua, que ele faça isso, que ele possa ir para a escola tranquilo, que ele tenha uma boa educação. A gente só vai mudar o país desse jeito. E isso eu acho que precisa alguém que lidere isso, com esta pauta clara. Né? O Congresso, quando eu digo, né, puxa, né, acho que o próprio mercado tinha muito essa ideia. Puxa, elegeu o Lula, mas elegeu um Congresso mais à direita, esse Congresso vai botar... O Congresso tem posto limites em pautas identitárias, no tema religioso, no tema tributário tem posto alguma barreira para o governo quando ele vai aumentar impostos, mas quando a gente olha para a máquina pública, o tema de reforma administrativa, eficiência do gasto, zero praticamente a preocupação. Então, assim, essa para mim seria a principal pauta do país.
eu preciso melhorar a produtividade dramaticamente, né? Preciso de uma série de reformas disso, né? Abertura de mercados, assim. Mas eu começaria com o próprio setor público. Quem lidera o setor público, o eleito dando exemplo. Eu vou fazer um Estado mais eficiente. Uma reforma administrativa ampla. Ampla. Isso que tem que cuidar. A reforma administrativa não é ficar diminuindo caixinha, só diminuindo o ministério, não é isso. É dizer o seguinte, o setor público vai funcionar melhor. Né? Eu vou ter uma educação pública melhor, eu vou ter saúde melhor. E como é que eu faço isso? Eu vou avaliar cada real que eu gasto. Eu não posso lançar um programa novo e dizer assim, por que vai ser melhor? Porque agora eu aumentei em 10 bilhões o programa. Não, mas como? Eu meço como isso? Qual é o indicador que eu utilizo? De quanto em quanto tempo eu vou reavaliar? Se o programa não estiver sendo bom, eu vou cancelar esse programa? Senão nunca vai caber o gasto público no Brasil. A gente sempre vai precisar de carga tributária mais alta. Uhum. Um desafio que o Paulo Guedes costumava dizer, né, que tinha, quando falava de reforma administrativa, é que o pessoal fala, não, a gente faz daqui a 50 anos para os próximos que entrarem, mas não faz agora, né? Parece que existe uma resistência. Acha que é viável essa reforma que ele falou? Olha, a gente fez uma pesquisa parlamentar em 2023 no Ranking dos Políticos, que a gente trazia algumas perguntas que são temas que a gente acreditava que poderia dar talvez mostrar o nível de consenso em relação a algumas questões que qualquer reforma administrativa séria vai ter. Por exemplo, a regulamentação de demissão de servidor público com mau desempenho, pagamento de gratificações e bônus mediante avaliação de desempenho, uma avaliação de desempenho séria. E, surpreendentemente, muitas pessoas, inclusive que compõem a base do governo, responderam favoravelmente a todas essas perguntas. Então, nem todas as perguntas a gente teve um nível de aprovação para cada uma dessas questões de votação qualificada, né, que seria necessário para uma PEC, mas todas passaram de metade do Congresso. Então, isso mostra que existem algumas questões consensuais que podem avançar, sim, numa reforma administrativa. Agora, a gente na mesma pergunta fez, você acredita que pode avançar no governo Lula uma reforma administrativa? Batia mais de 90% que não iria. Então, essa que é a questão, o paradoxo da reforma administrativa. Alguém tem que puxar uma liderança para isso. E essa liderança pode vir a ser do Congresso. Eu acredito, inclusive, que é possível iniciar uma discussão que pressione o governo a ponto de trazê-lo na mesa. Agora, se esse movimento vai acontecer a ponto de termos uma reforma ampla, como o Aod estava defendendo aqui, aí eu já não acredito tanto. Até porque, embora a regulamentação da reforma tributária tenha o governo Lula, principalmente ali a parte da Secretaria do API, tenha puxado e orientado muitas das discussões, o Congresso Nacional foi protagonista na tramitação da PEC. Então, mas a gente perdeu muitas oportunidades em muitas exceções, e eu acredito que isso aconteceria também. Agora, a ministra Esther, ela que deveria prezar pela inovação e melhoria do setor público, o que ela está fazendo, desde que assumiu a pasta, é o exato oposto. Porque qual que era a ideia da PEC, da reforma administrativa, que foi encaminhada, inclusive, depois da reforma da Previdência? A reforma da Previdência, politicamente, era muito mais difícil do que a reforma administrativa, porque a reforma administrativa a gente está falando de um contingente muito menor de pessoas, né? A gente está falando do funcionalismo público. E a reforma da Previdência, ela atingia todos os trabalhadores CLT do país também, não era só o funcionalismo público que era um óbice, né? E qual que era a estratégia? A gente vai aprovar uma reforma administrativa a partir de agora. Então, quem já está no serviço público fica com direito adquirido, que é uma discussão que a gente pode entrar. A Suprema Corte em Portugal fez uma reforma administrativa nesses termos, revogando direitos adquiridos, dizendo que isso tinha um custo que era insustentável pagar. Não vejo esse cenário no Brasil, mas a ideia era, olha, nos próximos 10, 15 anos, a maior parte dos servidores vão se aposentar, e aí a gente, quando ter novos concursos públicos, essas pessoas elas vão estar dentro dessas regras. Qual que é a questão? A ministra Esther está fazendo concurso público para todo mundo. E a gente voltou a ter uma temporada de concurso público. E então a gente está inchando o Estado, perdendo uma oportunidade de impor regras que politicamente era muito mais viável você aprovar as regras só a partir dos próximos servidores que entrassem. E
o que vai acontecer é que quem está sendo empossado agora, qualquer reforma que for feita provavelmente não vai atingir essas pessoas, e aí daqui 40, 50 anos a gente vai estar explorando Marte, mas aqui no serviço público não vai ter avaliação de servidor para quem está entrando agora. Eu acho que aqui, sabe, a gente tentando olhar um copo um pouco meio cheio aqui, a gente tem alguns bons exemplos, por exemplo, em alguns estados. Eu tenho tema de educação pública no Ceará, que eu acho que é um bom exemplo, que se manteve mesmo trocando o governo. Nesse tema de reforma administrativa, o Rio Grande do Sul, no governo Eduardo Leite, por exemplo, fez duas coisas que todo mundo dizia que não dá para fazer, que era a reforma administrativa valer só para os futuros, né? Foi contestado, mas o Estado entrou no STF. E outra coisa, alíquota tributária máxima igual para civil e militar. Né? O governo Bolsonaro, aí acho que o Paulo Guedes quis mandar, mas o presidente também não quis mandar, e não fez, e tem uma alíquota completamente diferenciada. Tem um déficit de quase 50 bilhões só no regime militar, porque tem uma alíquota muito mais baixa. No Rio Grande do Sul, se fez isso, né? A associação entrou, o governo entrou no STF, o STF deu. Então o estado do Rio Grande do Sul tem a mesma alíquota, né, para o regime militar, para o regime civil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, antes de você achar que não dá para fazer porque não foi feito, né, o que falta, eu acho, é uma clareza maior do que são realmente as prioridades e aonde que um governo... Eu não acredito também que isso vai ser feito nesse governo, mas quando a gente está falando de 26, você provou qual é a prioridade, qual é a agenda, Sim. O que eu acho que a gente poderia ter de diferente do que se teve, as últimas eleições, todas elas foram... Assim, foi um debate... Essas coisas não entraram na discussão, né? O que o país vai fazer para crescer mais? Qual é o projeto de produtividade? Qual é o projeto para educação? Pode ser um meio utópico, né? Pensar isso na nossa realidade, mas se a gente não fizer isso, é difícil imaginar que vai acontecer alguma coisa diferente do que o país continuar crescendo menos do que ele pode. O Matheus, aproveitar aí que você está nesse lugar de entrevistador também, mas o Luan comentou aí que acha que não precisa de um Milei aqui no Brasil e você recentemente participou de um podcast aqui com a gente e falou algumas coisas sobre o governo da Argentina, o Odd citou aqui. Você acha que tem espaço para existir um Milei aqui no Brasil? Você vê alguém com características que podem trazer esse ganho de produtividade aí para o Brasil? Como é que você analisa isso? Tem, o Brasil tem quadros excelentes. Pô, aqui, ó, tem um quadro excelente aqui, tem um quadro excelente aqui, pô, tem quadros excelentes no Brasil. O problema é que parece... Eu já tô aqui, não precisa puxar o saco, não. Não, eu acho que, assim, tem um problema que, na verdade, eu acho que está sendo combatido com o tempo. Que é até, já entrando também em outro tema, que é uma construção de uma sociedade que aceita mais essas reformas que está sendo proposta. Antes eram temas tóxicos, não dava para ser falado. E assim, a gente fala assim, pô, no Brasil é muito difícil, na Argentina era fácil, então não dá pra falar que era fácil. Então é possível que haja, sim, iniciativas mais arrojadas. Eu concordo que não precisa ser aos moldes que está sendo feito para a Argentina, a menos que nós queiramos também explodir antes, né, perder o câmbio para daí depois fazer alguma reforma, que, considerando o histórico brasileiro, não é tão impossível, a gente gosta de ver a água batendo na bunda para daí tomar alguma atitude. Mas é possível que haja alguma convergência, principalmente observando esse zeitgeist, né, global, que está sendo o pêndulo político em diferentes regiões. A gente viu no ano passado essa rejeição ao incumbente, que nem tem a ver com economia, pelo contrário, a gente está vendo países com economia ainda forte que têm rejeitado o incumbente, talvez, de certa forma, rejeição da herança inflacionária, né, pós-pandêmica, e que, de certa forma, praticamente todos os incumbentes dos últimos 8 anos que disputaram a eleição na América Latina perderam. Isso é um fato muito interessante para se observar para a eleição do ano que vem. Tem 2 ou 3 eleições só e parte da explicação ela se dá por uma questão de quem está na oposição promete mundos e fundos para ganhar a eleição, a expectativa ela é quebrada e muitas vezes com uma forma de fazer política meio outsider, meio... sem combinar com os russos, sem tanto diálogo, mais na base da truculência, e política se faz em grupo, né? Assim, eu tenho uma coisa que vai continuar esse processo, eu não vejo esse processo sendo revertido de rejeição ao incumbente. Então, por exemplo, aqui na América do Sul a gente vai ter eleição no Chile, depois a gente vai ter eleição na Colômbia, tá tendo agora no Equador, e ao que tudo indica, Daniel Noboa vai se manter, né? E é uma pessoa da direita, mais mercadológica, né? Não estou falando aqui, né, apologia ideológica, mas eu estou falando mais mercadológica, fiscalista, que para os nossos
telespectadores aqui, é mais interessante no sentido de investimento. Propriamente dito, a gente viu o estresse que causa uma abordagem não fiscalista, nessa herança de estresse fiscal pós-pandêmico que a gente viu, tá vendo Que é no mundo só inteiro. arroz né? com feijão, né? Na Exatamente. prática mesmo, é essa qualquer governo deveria fazer. Posso só citar um dado de esperança aqui? Claro, Tem certamente. um livro chamado Cabeça do Brasileiro, do professor Alberto Carlos de Almeida, e ele tem um dado sensacional que eu li esse livro tem uns 10 anos, o livro é de 2007, e ele faz a seguinte pergunta para os brasileiros: você é a favor do governo controlar o preço de todos os produtos de todas as empresas do país? E 70% dos brasileiros naquela oportunidade responderam que sim, tem que controlar tudo ou um pouco. E esse é o Brasil, não tem nem 20 anos. Então, olha o nível de debate público, mesmo que tenha problemas ali, muitas vezes o debate público nessa questão de mídia alternativa, de polarização política, a gente pode trazer vários questionamentos sobre a qualidade do debate público, mas olha a gente discutindo reformas, olha o que foi o governo Temer e também o governo de reformas ali com Guedes, como que a gente evoluiu, né? Eu queria muito que essa pesquisa fosse feita de novo, assim, para medir o antes e o depois, mas olha o nível que o Brasil tinha, a cabeça do brasileiro quando a gente estava no Lula 2. Uhum. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.